Você falou que tem algumas citações bíblicas que falam de prosperidade. Lendo o seu brief antes, você começou falando por uma citação de Gênesis. Nessa referência, o que você entendeu, o que pode trazer, principalmente porque hoje falar de espiritualidade está na moda, né? Então é Sim. bom que eu acho que é um caminho para a gente chamar a audiência para o nosso lado. Sim. Olha, a Bíblia toda, se a gente começar lá em Gênesis, Deus faz homem e mulher, fala assim, crescei e multiplicai. É uma ideia. Ali já está falando de finanças, né? Porque vai multiplicar envolve um gasto. Aqui na Terra tudo é pago. Se você vai lá, vamos caminhar um pouquinho mais à frente, José do Egito. Um texto fantástico. O faraó tem um sonho, claro que tem todo um plano de fundo, que não é o caso aqui, mas eu vou entrar num ponto específico que eu gosto muito. O faraó sonhou 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milho ruins e 7 espigas bonitas. Vamos ao ponto. Ninguém interpretou o sonho do homem. Chama José. Robert, você está nas 7 vacas magras ou 7 vacas gordas, Robert? Entendo. José já havia feito interpretação de 2 outros sonhos na cadeia, lembraram dele, trouxeram José e apresentaram ele para Faraó. Olha que é um momento em que eu acho muito, muito legal. José chega para o Faraó e fala assim, ó, eu vou consultar Deus e se ele me permitir, eu vou interpretar o seu sonho. Volta José para o Faraó e fala assim, ó, a interpretação do seu sonho é o seguinte, serão 7 anos de muita fartura, seguidos de 7 anos de pura escassez. A terra não vai produzir nada. Encerrou a missão de José ali? José foi convidado para interpretar o sonho. José interpretou o sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Aí entra a veia do empreendedor na Bíblia. Mas, senhor faraó, o senhor deve arrumar um camarada inteligente o suficiente para recolher uma parte de tudo aquilo que for produzido, armazenar e durante os 7 anos de escassez, o senhor fazer a distribuição disso dentro de um cronograma. O que José faz nessa hora? Se candidata para o posto. Se ele interpretou o sonho e ele tem a ideia do que fazer, de presidiário a governador do Egito. Quando eu estou dando aula de logística e de armazenagem, eu fico me perguntando quem foi que inventou o sistema de armazenagem de grãos. Não precisa nem falar, né? Entende? Se você for passear, aí você vem lá para Salomão, fala que tudo é vaidade, o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu conquistei. E aí você vai passear por diversas histórias falando desses princípios. O que a gente tem que ter cuidado e aí o que eu tenho escrito no Instagram utilizando referências bíblicas, eu não sou teólogo, então todas as vezes que eu escrevo texto, eu tenho um amigo meu que é teólogo, eu mando o texto para ele e vejo se a aplicação não está descontextualizada, se ela não está equivocada, porque tem que fazer uma aplicação correta. Aí, quando eu vou entrar muito no aspecto mais da psicologia, eu tenho uma especialização em comportamental, aí tenho um amigo psicólogo que aí eu mando o texto para ele e falo, cara, me ajuda a conferir aí, ver se tem algum equívoco. Teve um texto que nós escrevemos sobre a questão, um título interessante, o que é meu, o que é seu, é um texto para casais. E aí tinha uma palavra lá que uma amiga advogada virou e falou assim, Wellington, cuidado com essa palavra aqui, a gente precisa corrigir isso aqui por conta da Lei Maria da Penha. Então eu estou cercado de alguns amigos profissionais que voluntariamente estão me ajudando nessa construção de aplicação correta daquilo que a gente está falando para ajudar as pessoas. Então eu acredito que quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando de pegar um texto porque ele é bonito, mas ele tem que ter uma aplicação prática. Então essa é a ideia.
Não, eu acho que faz todo sentido, porque se você for analisar os grandes escritores, os grandes compositores, a Bíblia está sempre embasando tudo, né? Sim. Tudo que existe aqui na Terra tem embasamento bíblico. Isso não tem a ver com religião, até porque a Bíblia não faz citação de religião, né? Religião é coisa que o homem criou. Sim. São divisões que o homem criou, porque o homem tem essas manias, né, de criar. Porque ele discorda do outro, aí ele cria a denominação dele. Cria denominação. Aí, lá dentro da denominação dele, ele tem alguém que discorda e vai lá e cria uma outra. Então, eu acho que agora a gente tem que ter todo o cuidado do mundo de fazer uma aplicação correta do que o texto, porque cada texto ele tem um contexto. E aí, se a gente souber identificar esse contexto e trazer isso para uma contextualização atual para os dias de hoje, eu acho que isso é muito benéfico, isso é muito bom. A gente tem tido uma visualização muito bacana desses textos. Tenho até me surpreendido. Eu tenho texto lá com 19 mil visualizações em uma semana, quando a gente lança ele. Então, isso é bom. E onde, nesse estudo que você fez, Wellington, onde você encontrou citações que aprisionam as pessoas no quesito de só esperar em Deus e que ele não pode conquistar patrimônio? Olha, um dos textos que muitas pessoas utilizam de forma, às vezes, equivocada, um texto bastante conhecido é aquele que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então as pessoas às vezes interpretam esse texto de forma equivocada. Já conversei com alguns amigos teólogos sobre esse texto. O fato de ter riqueza não é o problema. A questão é o amor ao dinheiro acima de todas as coisas. E nem só isso que eu vejo nesse versículo. Não sei se você vai concordar comigo, porque você aprofundou mais no estudo. Mas, trazendo para a nossa realidade, a minha, a sua, como consultor empresarial, a gente vive o dia a dia o crescimento dos empresários. E a gente observa um detalhe, não sei se você observa. Eu até acompanhei uma pesquisa americana que ela fez vários recortes das pessoas mais ricas do planeta. E uma pesquisa muito bem detalhada, e ela explicou a diferença que eu já tinha essa curiosidade, que era o seguinte: você tem uma riqueza que é tirada e você tem uma riqueza que é conquistada. E você tem uma outra riqueza que é hereditária. Sim. Então a riqueza conquistada é um número muito pequeno, mas assim, irrisório. A maioria das riquezas são retiradas, que eu acho que entra nesse contexto. Que o amor ao dinheiro faz a pessoa enfrentar e fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Ele não preocupa com a forma como vai chegar esse enriquecimento. Então, às vezes, ele tira de muitos parceiros, muitos stakeholders, e acaba sobrecarregando aquelas pessoas que poderiam ter uma dignidade maior na parcela daquele negócio e acaba não tendo. Sim. Isso aqui não é uma teoria de contra rico. É o que eu vejo, é o que a Bíblia ensina. É a forma como se faz. Então, se você tem um enriquecimento, que a pesquisa explicou isso, você tem um enriquecimento com benefícios do governo, com grandes incentivos fiscais, porque você pega as grandes empresas hoje, principalmente no Brasil, você tem o Bolsa Super Ricos, que ele é gigantesco. Só nesse ano foram 500 bi de auxílios fiscais. Então você tem, e a pesquisa retrata isso, você tem uma grande diferença entre o que é conquistado e o que é tirado. E a pesquisa fez esse trabalho sem nenhum viés ideológico. Mas é um fato. Porque quando você olha todos os países, o grande problema do planeta, que o próprio Bill Gates veio com uma proposta dizendo o seguinte: olha, eu só preciso de mais alguns, não sei se você viu essa fala dele, de acho que
alguns bilionários, se a gente tirar X% do patrimônio dessa galera, a gente consegue erradicar a fome no planeta. Quem que topou? Acho que foi só uns 2 que topou isso. Então, o grande problema do planeta, que eu acho que é esse exemplo da Bíblia, é que você tem um grupo pequeno que detém a riqueza quase toda do planeta e a grande massa fica com a minoria ou praticamente sem nada. E sendo explorado. E sendo explorados. Isso aqui não tem a ver com comunismo. Eu acho que a Bíblia, ela tenta retratar nesse texto, que ele é muito amplo, aí você tem que ver o contexto histórico, como foi escrito, etc e tal. Mas o que eu entendo, eu posso estar sendo ignorante aqui, você me corrige logo em seguida, que a ideia de ser mais fácil um camelo passar fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar no céu, ela está querendo dizer o seguinte, que você pode ser rico, mas desde que seja conquistado de fato, com dignidade. Agora, se você se enriquecer de forma ilícita, não vai ser apreciado por Deus. E aí vai entrar no mérito da ganância. Entra no mérito da ganância, que é o que mais você encontra hoje. Por exemplo, eu já recusei, você já deve ter recusado, porque eu sei do seu princípio cristão, eu já recusei contratos, parcerias, porque havia muita ilicitude ali por detrás dos panos. E as pessoas me diziam o seguinte, se você não entrar no jogo, você não vai participar, você está fora. Mas é fato. Eu já administrei condomínio, então tem muita gente que ligava, na época que eu administrava o condomínio, e falava, Wellington, olha, vamos fechar uma parceria aí. Cara, contrata a minha empresa aí que a gente arruma um esquema aqui, cara. A gente te dá uma ajuda aí que você estiver precisando e tal. Aquela conversa mole assim,